Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre segurança pública, concessão de rodovias, renegociação de dívida, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais. Bem-vindo, senador. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um Estado que tem tanta importância e que é um exemplo da dificuldade hoje de que outros entes federados passam em várias questões que você citou. Senador, um dos principais obstáculos para o equilíbrio fiscal do seu Estado hoje vem sendo a renegociação da dívida junto à União, que gira em torno de 160 bilhões. Uma das propostas inclui também a federalização de algumas estatais mineiras. Qual que é a opinião do senhor a respeito? Bem, a dívida, ela acaba também esbarrando, ou pelo menos está inserida num contexto brasileiro que é muito ruim, que é o contexto político de momento. Minas não paga a dívida há pelo menos 8 anos, já 2 anos antes do governo que está aqui e foi reeleito, que está lá e foi reeleito, 8 anos que Minas não... Então a dívida mais que dobrou durante todo esse período, em uma questão de juros e por aí vai nessa história, numa renegociação lá atrás, que tratou o Estado e a União como uma espécie de banco e cliente. Já começou errado lá atrás, no momento em que a política que foi desenvolvida, já lá em Fernando Henrique Cardoso, era de que o Estado deveria pagar e aceitou-se juros que não havia a menor possibilidade de ser cumprido. E o atual governo, que está lá em Minas Gerais, é oposição ao governo que está no Palácio do Planalto. Então hoje a questão se tornou política de oposição. Minas Gerais não teve acesso a novas formas de possibilidades de negociação. O governador, por sua vez, não tem o traquejo político, não teve da Assembleia Legislativa apoio suficiente para votar a possibilidade de um acordo na questão fiscal pelo Estado, e agora o problema se tornou muito maior e muito mais grave. O governador viajou, ficou uns 15 a 20 dias fora, o projeto foi para a Assembleia, o presidente da Assembleia, muito inteligentemente, viu que era um problema grave que tinha sido jogado para os deputados, veio aqui em Brasília e pediu apoio ao presidente do Senado, que naturalmente está fazendo o papel dele, tentando buscar uma saída. Uma delas é essa de você trazer as empresas estatais de energia e de água, que não cobrem, vamos dizer assim, nem 30% do valor devido. E Minas não está isolado nessa história, Sérgio. Nós deveríamos ter um programa fora da questão ideológica, fora da questão partidária, né, para todos os estados terem uma programação. Mas, como isso não aconteceu, resultado, Minas está à beira de um precipício absurdo. Se realmente tiver que começar a pagar a dívida, como está se prevendo numa decisão do Supremo, de não dar mais liminares, imediatamente começa. Os salários dos servidores vão ser atrasados, pagamentos com fornecedores, a manutenção de estradas do serviço público já é precário, vai piorar ainda mais. Portanto, é uma experiência que deveria servir para que o Brasil cuidasse de uma forma mais equilibrada todos os outros entes federados. E essa negociação inclui também a repactuação de um acordo de reparação dos danos na região de Mariana pelo rompimento da barragem. Segundo o IBAMA, o índice de recuperação na área ainda é baixo. Então, qual é a dificuldade de se recuperar essa área em Mariana? A questão de Mariana, como foi um desastre interno em Minas Gerais, houve um pagamento de indenização negociado com o governo. São 35 bilhões aproximadamente, que já foram pagos, inclusive, para o Estado. Minas tem usado esse dinheiro, a meu ver, os juros desse dinheiro para fazer pequenas obras e manter o Estado com as contas em dia. Mas as obras mesmo pactuadas de Brumadinho, essas estão muito, de Mariana, estão muito atrasadas. O que se esperava era que Brumadinho, que foi um acordo, vamos dizer, seria um acordo muito maior pelo número de vidas, acabou não se chegando a um equilíbrio. A União agora quer o dinheiro nos cofres do meio ambiente para aprovar projetos, e isso deixou, vamos dizer assim, Minas Gerais na expectativa. O governador e nós esperávamos que o dinheiro fosse repassado ao Estado, também ao Espírito Santo, que teve lá, ou melhor, desculpe, ficaria somente em Minas essa indenização, uma vez que foi somente no Estado. Já Mariana, haveria pactuação para os outros estados
do Espírito Santo e até um pedaço para a Bahia, não é? nessa história toda. Mas mesmo que esse dinheiro viesse, vamos falar, quando nós falaríamos em 50 bilhões, vamos que nós falamos em Mariana 50 bilhões e que esse dinheiro foi 30 bilhões para Minas Gerais e vem mais 30 bilhões. Não resolve o nosso problema, porque a dívida, ela tende, quando tiver que ser paga, ela vai drenar, vamos dizer assim, quase que 2 orçamentos anuais do Estado. É algo que, se não for controlada nos juros e refeito o contrato, é impagável. Essa é que é a verdade. Senador, recentemente, o município de Belo Horizonte, capital mineira, foi incluída num ranking internacional de criminalidade das 50 cidades mais perigosas do mundo, ocupando a 47ª posição. Qual que é a sensação de segurança do mineiro hoje e como fazer para reverter essa realidade? Nós tivemos uma fase muito boa na segurança pública de Minas, nos últimos 15 anos, numa remodelação de todo o sistema. Se tornou, inclusive, modelo. Minas tem, na região metropolitana de Belo Horizonte, a única penitenciária em gestão privada que é considerada também exemplo para o trabalho com os presos. E eu conheço muito bem lá, é algo muito interessante de se trazer para o dia a dia do país. Mas o problema é que Belo Horizonte não estava no ranking, entrou a partir de agora. Existe um primeiro ponto, que é a coleta de dados, que é muito bem feita. Você tem uma guarda municipal bem equipada, você tem uma polícia militar que também atua muito bem, tem sistemas de informação que reúnem os dados com muita rapidez. Se nós compararmos Belo Horizonte com outras grandes cidades da própria América Latina, nós vamos ver que essa possibilidade dos dados não serem confiáveis é muito grande, por conta da precariedade das forças de segurança pública. Mas em Belo Horizonte, especificamente, nós temos um problema sério na questão de assaltos, que é mal armada, que voltou, houve uma época, agora estão voltando com muita evidência, e o problema dos moradores de rua, que geram pequenas ocorrências, mas que o sistema acaba mostrando. Por exemplo, uma mulher sai sozinha à noite, vai a um teatro, vai encontrar as amigas num bar. Ela vai estacionar um carro, tem um grupo de moradores de rua, eles vêm para extorquir, porque na verdade não vão pedir, vêm para extorquir. Ela chama a polícia, é feita uma ocorrência. Quando a polícia vai embora e a pessoa vai embora, o que acontece? Vão lá e danificam o carro. Então você gera uma sensação de insegurança e até de impunidade muito grande. Então o que a Prefeitura de Belo Horizonte pode fazer é resolver o problema dos moradores de rua, que não simplesmente foi largado, virou um problema sério a cidade, inclusive no centro, regiões importantes do comércio, muito cheiro de urina em ruas principais, porque não há uma política que trate o assunto da maneira certa. Porque não é só com polícia que você resolve. O problema morador de rua não é problema de polícia, é um problema humano. Você tem que tratar como uma política social da fonte do problema, para tentar se reduzir e tirar essa sensação de segurança que, infelizmente, colocou Belo Horizonte nesse ranking todo, né, no mundo. Mas a questão dos dados tem que ser levada em consideração. Agora, falando em transporte, o presidente Lula anunciou a concessão de algumas rodovias que cortam o estado de Minas Gerais, entre elas a BR-381. A gente tem aqui uma arte com alguns detalhes sobre essa concessão da 381, que é apelidada, infelizmente, de rodovia da morte, né, pelo número de acidentes. São 304 quilômetros entre Governador Valadares e BH, duplicação de 134 quilômetros, implantação de 138 quilômetros de faixas adicionais e potencialmente 87 mil novos empregos. Foram feitas 2 tentativas de leilão e ambas fracassaram. Qual a expectativa do senhor para essa terceira e próxima tentativa? Eu conheço esse assunto muito bem. Primeiro porque 23 anos como jornalista, foram 23 anos cobrindo acidentes gravíssimos nessa BR-381. E eu, quando me tornei senador, meu compromisso era: nós vamos arrumar uma solução para essa BR-381. Se hoje nós temos 70 quilômetros duplicados, foi graças ao meu trabalho aqui junto ao governo anterior, que aceitou fazer a duplicação de uma parte mais certa, vamos dizer assim, mais segura. Agora, nós temos um problema gravíssimo, que é a saída de Belo Horizonte, onde você tem 10, 12 mil famílias que precisam ser alojadas.
Você tem um trecho de muitas curvas e morro na segunda parte do lote até Caeté, que não é fácil de ser resolvido. E você tem uma estrada já na direção leste, que também é uma estrada de muitas serras e curvas. Então, a estrada ela exige investimentos muito altos. Em 2019, nós fizemos um projeto, e eu participei dele, de que nós teríamos a duplicação conjunta da 381 com a 262, que é a sequência dela para o Espírito Santo. Tudo acertado, e na política você sabe, você faz o projeto, manda para o TCU aprova, né? Isso vem para a NTT também tem que dar o seu posicionamento, o governo vai marcar o leilão, isso demorou um ano, aí veio o Covid. Quando veio o Covid, todo e qualquer investimento no Brasil bilionário deixou de ser feito. Deixou de ser prioridade também. Não tinha mais o que fazer, e nem o mercado, quem é que ia investir nisso? Então nós perdemos 2020, 2021. 2021 nós desenvolvemos um outro modelo, separou-se a BR-262 e entregou a 381 com todos os problemas, inclusive a alocação das famílias na saída da cidade. Não teve interessado. Por que não tem interessado? Porque não é só uma obra física, né? É um problema sério de meio ambiente e com o Ministério Público e as famílias. É uma questão muito complicada. O governo Lula pegou essas duas experiências e, inteligentemente, retirou a parte mais complicada, que é a saída lá da cidade, e está oferecendo o restante da rodovia, além dos 70 quilômetros de duplicação. Eu acredito que vai dar certo, porque as empresas elas vão se preocupar somente em fazer asfalto. Elas não vão se preocupar onde que eu vou construir prédio para fazer 12 mil unidades, né, para as pessoas. Isso aí é um problema do Estado, não é um problema da iniciativa privada. Mas os viajantes pela estrada vão sentir melhorias depois da concessão a partir de um determinado trecho, mas a saída de Belo Horizonte vai continuar sendo um gargalo absurdo. O governo está falando em 800 milhões, que não resolve o problema. Quer dizer, vamos ter que fazer uma outra estrada. O jeito é, ou nós fazemos um túnel, daqueles que você mergulha e sai lá do outro lado, ou fazer um elevado gigantesco, mas já é um começo, porque nós já deveríamos ter essa estrada duplicada há mais de 20 anos. E Minas ficou de fora desse crescimento. Você vê, Goiás ampliou as estradas, São Paulo terminou praticamente toda a duplicação das principais, Tocantins avançou e Minas Gerais ficou para trás. O estado que tem o maior número de rodovias e de quilômetros federais dentro do estado de Minas Gerais. Portanto, eu espero, com toda sinceridade, que a gente consiga pelo menos dar esse primeiro passo nessa proposta nova. E além das obras nas rodovias, o governo também anunciou o novo PAC para Minas Gerais, a ordem de 121 bilhões em investimentos em educação, saúde, infraestrutura, entre outras áreas. Nas redes sociais, o senhor mencionou que não há dinheiro. Não há. Explica para a nossa audiência essa inviabilidade orçamentária que o senhor mencionou. Olha, eu sou membro do orçamento, sou o segundo vice-presidente. Então, todos os dados sobre a arrecadação e a disponibilidade de recursos passam pela comissão de orçamento. É muito fácil você dizer que vai investir 120 bilhões no estado como Minas Gerais, mas sem dizer de onde vem o dinheiro. De onde vem esse recurso? Uma coisa eu posso dizer, do Tesouro não virá, porque não tem esse dinheiro no Tesouro. Porque, imagine, nós estamos falando em 27 estados, incluindo Brasília. Portanto, claro que eu desejo que isso se torne realidade. Né? Falo, olha, eu quero que a coisa aconteça, mas não há recurso. Nós precisamos começar a ter assim, uma visão muito realista das coisas, Sérgio. E aqui no Brasil, entra governo, sai governo, principalmente governo, vende-se uma informação para a população, depois há um desânimo muito grande no Brasil, porque as coisas não acontecem. Por que os jovens, nossos jovens, hoje com 18, 19, 20, 21 anos, que estão indo para os cursos técnicos, engenharias especiais, estão indo embora? Não é somente por dinheiro, é porque eles já perceberam que as coisas não acontecem no Brasil. Então eu sei que há um esforço grande, mas eu sinceramente digo com clareza, não tem esse dinheiro. Se aparecer, vai ser muito bom. Para isso o governo, inclusive, tem aumentado a carga tributária. O Congresso
já aprovou 6 medidas que mexem com a carga tributária no Brasil, que aumenta impostos. Quando você aumenta imposto demais, você estrangula o mercado, você estrangula a economia. Aí o resultado, né? Você, ao contrário de arrecadar mais, você começa a ter um problema sério. Vou falar rapidamente aqui, Minas Gerais vive isso, que é um exemplo claro. Número de crianças cada vez menor. A população está diminuindo no Brasil de 0,2 a 0,5, dependendo do ano, até 1%. Nascem menos crianças. 2035 vão morrer mais brasileiros do que vão nascer brasileiros. Nós já vamos ter um problema sério de mão de obra. E aí o resultado. Você tem no Brasil 58 milhões de pessoas no Bolsa Família. Essas pessoas dificilmente vão sair da miséria. Elas vão para a Previdência. Você tem 32 milhões de aposentados. Daqui a 10 anos, vai passar para 43 milhões de aposentados. Então, só aí nós já estamos falando em 90 milhões de pessoas. Nós temos 15 milhões de servidores públicos, 105. 5 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, 110. Resultado, quando a gente olha, a gente tem 30 milhões de empresas, 7 milhões grandes, o resto só pequena e média. 7 milhões de empresas, 30 milhões de pessoas que declaram imposto de renda, a maioria ganhando menos de R$ 3.500. Resultado, é impagável. Nós estamos vivendo num país que não se sustenta em médio e longo prazo. Então, esse dinheiro que se diz que vai investir, esse dinheiro tem que vir do crescimento da economia. E isso não vai acontecer da maneira como a gente espera, porque nós não temos nem mão de obra qualificada. Porque fábrica, grandes indústrias, hoje são robotizadas. E eles não querem mais a mão de obra como nós temos no Brasil, em que 60% das pessoas não leem, mas não são capazes de entender o que leu. Hoje o mundo quer um engenheiro de TI, o mundo quer a pessoa qualificada, quer o técnico em comunicações de TI. Por isso é que os Estados Unidos abrem todos os anos 4, 5 milhões de vistos. O Canadá vai rever toda a lei de imigração. A Espanha está diminuindo para 2 anos o tempo de permanência para nacionalidade para quem é especialista. E isso, o mundo está atraindo. E nós no Brasil não. Nós ainda estamos naquela coisa assim, vamos aumentar imposto, mas para poder pagar a nossa conta, que é uma conta impagável, por conta desse momento geográfico e demográfico que nós estamos vivendo no Brasil, né, de mão de obra não qualificada num mundo cuja riqueza mudou. Hoje a riqueza não é mais você ter uma fábrica que produz 50 mil. Hoje a riqueza no mundo são pessoas que saem e geram a sua própria riqueza. Isso é que é um país que vai se desenvolver. A pessoa não precisa de sindicato, o engenheiro, o técnico, ele tem que desenvolver para não depender do Estado. É isso que a Europa descobriu. As pessoas trabalham, produzem nos Estados Unidos e fazem a sua própria aposentadoria. Os Estados Unidos, a aposentadoria média é R$ 2.500, dólares, $2.500. Resultado, a maioria tem sua própria vida ao longo do tempo. Nós aqui não vimos isso. Então a gente está estrangulando as empresas. Nós estamos fazendo com que elas paguem mais imposto, gerando insegurança jurídica, com o STF dando decisões, depois mudando decisões. O mundo, a pessoa que tem um grande investimento, ele olha para fora, o que ele vai investir no Brasil, além de soja, carne, petróleo? Ele fala, olha, peraí, vamos montar uma fábrica gigantesca de um produto de ponta. Vai montar aqui? Sabe, é isso que preocupa. E os estados, cada um puxando para o seu lado, ICMS é um imposto morto. Você não tem mais isso. Essa discussão sobre a Shen aí, essas empresas chinesas dos $50, veja só a nossa situação. $50 para quem mora nos Estados Unidos é nada. $50 para quem mora em Curaçao, que é aqui no Caribe, é nada. Mas $50 no Brasil são R$260. R$260, irmão, é praticamente 10% do que boa parte da população recebe todos os meses. Então, nós estamos discutindo dentro da não geração de riqueza. E isso é preocupante no Brasil, viu, Sérgio? Porque é um contexto geral. Não é só Minas Gerais isoladamente, né? É um contexto brasileiro de um projeto estratégico para o país. Senador, o senhor participou ativamente do processo de concessão do metrô na região metropolitana de Sim. Belo Horizonte. No ano passado o contrato foi assinado
e as obras de melhoria já vêm sendo implementadas. Sim. O que o povo de BH e região pode esperar dessa nova fase de mobilidade urbana? Quem está nos assistindo agora deve ficar pensando, né? Mas eu vou dar um dado interessante para você. O metrô tem 35 anos. Esse metrô de superfície de Belo Horizonte. 35 anos. Tem quase 20 anos que nenhuma obra é feita no metrô. O metrô dá, agora com a concessão é que a gente vai mudar isso, mas até o ano passado, o metrô dava 280 milhões de reais de prejuízo ano. Quando isso foi levado para o ministro Paulo Guedes, o ex-ministro da Economia, eu levei esse dado para ele. Falei, ministro, nós precisamos resolver. Ele falou, você resolve, fecha. Falei, como que fecha, ministro? 200 não pode fechar, não. Então arruma uma concessão. Para arrumar uma concessão, só tem que aportar um recurso. Aí o governo aportou 2,8 bilhões para poder resolver o problema do metrô de Minas Gerais. E houve lá uma indenização de Mariana, um pedaço que o Estado recebeu, e pegaram 400 milhões e já colocaram para poder chegar em 3.200 e o concessionário investe mais 600 milhões. Com isso, nós conseguimos fazer a concessão. A linha 2, que já é esperada há quase 40 anos, vai ficar pronta em 2027, 2028. Nós vamos cobrar isso, porque o dinheiro está disponível. Então, sabe, mobilidade é uma questão que eu trabalhei muito aqui no Senado esses anos para tentar ajudar Minas Gerais. E esse metrô, eu espero com toda sinceridade estar vivo para eu poder inaugurar essa linha e a gente partir pelo menos para pensar numa expansão. Agora você veja bem, a segunda capital em arrecadação no Brasil, a sexta, já quase oitava em população, entre as mais importantes não tem um metrô que possa atender a população com dignidade. Olha o nível do nosso atraso no Brasil em relação ao transporte público. Senador, o Senado Federal completa esse ano 200 anos da sua existência. E celebrando esses 200 anos, gostaria que o senhor comentasse com a nossa audiência quais os fatos mais marcantes, relevantes para Minas Gerais que passaram aqui na casa, Sim. na sua opinião, e como a casa pode continuar atuando para atender às demandas do Estado. Olha, eu primeiro preciso falar sobre a disponibilidade dos senadores. E eu, como jornalista que me tornei senador, que estou político, posso dizer para vocês isso hoje com muita tranquilidade. Essa é uma casa que responde quando o país precisa de posicionamentos. O Senado, ele se posiciona. Isso é uma coisa muito importante. Vamos falar, por exemplo, sobre o Covid, o auxílio emergencial, né? A rapidez com que foram votadas as decisões para ajudar a população, por tudo isso. E no caso de Minas Gerais, eu juntamente com os outros dois, que é o presidente da casa e um que chegou recente, nós invertemos a lógica do Senado passado, de mineiros. Porque vinham para cá aqueles que ganhavam os cargos, porque apoiavam os governadores, as campanhas. Eu vim pelo voto, pela vontade popular. Eu não tive partido grande, não tive financiamento político. Eu vim porque a população queria algo novo. Então, nesses 5 anos que nós estamos agora, completando os 200 anos, eu posso dizer com muita tranquilidade que Minas passou a ser observada e ser atendida de uma maneira muito mais eficaz do que foi no passado. E a presença nossa no Senado ajudou muito a mudar essa realidade. E o que fazer daqui para frente, então? Bem, daqui para frente, o que eu espero, sinceramente, é que a casa continue, sabe, respondendo com rapidez aos propósitos. É uma pena que o Legislativo, ele participe pouco das decisões estratégicas do país. Seria muito interessante que os estados tivessem, por exemplo, grupos de trabalho com as assembleias legislativas sobre os principais pontos e desafios de qualquer governo. Não só no âmbito federal, mas, por exemplo, o Estado está com os deputados e definir quais são as áreas que o Estado vai trabalhar, quais são os pontos que precisam ser resolvidos. Não ficar à deriva, né? Com aquela coisa assim, eu não sei para onde eu vou, não sei como eu vou resolver o problema está só crescendo, eu não dou uma solução para ele. Isso acontece em várias áreas da nossa sociedade. Então, eu espero que o parlamento possa continuar sendo... Nós fizemos aqui grandes audiências públicas de debate, por exemplo, sobre o 5G.
Estamos entregando agora ao país um dos relatórios mais bem feitos na legislação sobre inteligência artificial. Isso vai ser orgulho para a população. Olha, eu fui relator do novo marco do câmbio, inclusive que deu a liberdade ao Banco Central, né, de trabalho e fiscalização. O Brasil tem hoje a lei mais moderna no planeta na questão do combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo. Sabia disso? Nós temos uma reunião em Washington a cada 6 meses em que os países membros do acordo se juntam para poder discutir as leis sobre o que fazer, os casos novos, né, que surgiram no mundo para você corrigir a questão de paraísos fiscais, controle de determinados tipos de atividades. E o Brasil foi citado como um dos países mais modernos na transparência do sistema financeiro e do sistema bancário. Isso para nós é motivo de orgulho, porque foi feito aqui no Senado. E foi um trabalho que eu pude entregar à população. Então, me sinto muito orgulhoso desses 200 anos aqui na casa e de estar podendo viver esse momento da história. Muito obrigado, senador Carlos Viana, pela participação aqui no Assunto de Estado. Obrigado, Sérgio. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado.